Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom estarmos mais uma vez juntos aqui no nosso canal Introdução à Fé Católica. Hoje, a nossa segunda catequese acerca do sacramento da confissão, esse tão importante sacramento da nossa fé. Como prometido, essa segunda catequese consiste em apresentar para vocês o que é o sacramento da confissão. Portanto, vamos às origens do mesmo. Qual seria a base bíblica dele e também o que a Igreja apresenta como sacramento da confissão. Eu não vou aqui mergulhar na teologia do sacramento. Isso pode ser outro encontro. Eu vou falar assim, bem resumidamente, o que é o sacramento da confissão. Vamos então ao Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo da Igreja Católica fala o seguinte, no número 1426. Como se chama este sacramento? Chama-se sacramento da conversão, pois realiza sacramentalmente o convite de Jesus à conversão, o caminho de volta do pecador ao Pai, do qual a pessoa se afastou do pecado. Chama-se também sacramento da penitência, porque consagra um esforço pessoal e eclesial de conversão, de arrependimento, de satisfação do cristão que pecou. É chamado também sacramento da confissão, porque é uma declaração, nele ocorre a declaração e a confissão dos pecados diante de um sacerdote. É um elemento essencial desse sacramento. Aí alguém pode perguntar assim, padre, mas eu pequei e eu confessei sozinho, eu com Deus lá no meu quarto. Vamos fazer um pequeno comentário sobre isso aqui e mostrar aquilo que é a posição da Igreja. É válida esse momento que você teve com Deus aí como um momento de oração, como todos nós temos. Mas para a Igreja, isso não é um sacramento. Sacramento da confissão é quando você vai, procura um padre, diz a ele que você quer receber a confissão. Você vai relatar os seus pecados, o padre vai ouvi-los, vai te dar uma penitência. E isso é o sacramento da confissão. E aquilo que foi falado ali é resguardado pelo sigilo da confissão. O padre, em hipótese nenhuma, pode falar para terceiros aquilo que ouviu de você ali. Isso é o sacramento da confissão. É celebrado, é necessariamente necessário a presença de um ministro da Igreja. Ministro da Igreja que não pode ser o diácono permanente, mas sim o padre ou o bispo, né? Que também é padre. A presença do ministro da Igreja é indispensável porque ele representa Deus ali, é o ministro da Igreja, tá bom? Vamos continuar então. É chamado também sacramento da reconciliação, porque dá ao pecador o amor de Deus que reconcilia. Reconciliai-vos com Deus, 2 Coríntios 5, 20. Quem vive do amor misericordioso está pronto a responder a esse apelo do Senhor. Alguém poderia perguntar assim, como o próprio catecismo lança essa pergunta. Por que
é necessário o sacramento da reconciliação depois do batismo, uma vez que no batismo a gente é lavado do pecado original. Tá. No batismo, nós somos salvos do pecado original, como já sabemos, está lá no ritual do batismo. Só que é próprio da nossa humanidade a tendência para o pecado, porque nós somos fracos. São Paulo chama essa tendência para o pecado, essa fraqueza da carne, de concupiscência. Isso o sacramento do batismo não tirou. Por isso, a igreja, sabendo que mesmo os batizados, depois de recebido o sacramento, estão sujeitos a pecar e procurando a salvação de todos, instituiu em Jesus o sacramento da confissão, para que os batizados, tendo pecado, se reconciliem com Deus novamente e reconstituem a sua caminhada ao céu. O catecismo diz o seguinte: entretanto, a nova vida recebida na iniciação cristã não suprimiu a fragilidade e a fraqueza humana, nem a inclinação ao pecado que a tradição chama de concupiscência, que continua nos batizados para prová-los no combate da vida cristã. Auxiliados pela graça de Cristo, é o combate da conversão para chegar à santidade e à vida eterna, para a qual somos incessantemente chamados pelo Senhor. Então, sabendo que nós somos fracos, a igreja institui esse maravilhoso sacramento, como vimos ontem, celebramos a misericórdia de Deus para restabelecer a nossa aliança com Deus novamente. Vimos o que o catecismo da Igreja Católica fala sobre o sacramento da confissão, né? Mas não é só ele que fala sobre o sacramento da confissão. Ele nasce na Bíblia, nas palavras de Jesus. Foi o próprio Jesus quem instituiu. Não é apenas invenção dos bispos ou dos padres, o sacramento da confissão. No último domingo, celebramos o dia de Pentecostes. Jesus olha para os discípulos e diz: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Vamos ao texto do Evangelho e falar um pouquinho sobre ele. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. O texto diz o seguinte: isso após a ressurreição. À tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos, por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse: a paz esteja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele lhes disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se você quiser conferir, esse texto está no Evangelho de João, capítulo 20, de 19 a 23. Com essa fala aqui de Jesus aos discípulos, ele sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Os apóstolos são a presença de Deus na igreja e receber o sopro do Espírito Santo. Os bispos são sucessores dos apóstolos.
Portanto, esse mesmo Espírito Santo, que foi recebido pelo poder do Espírito Santo, vem a nós através da tradição apostólica, da sucessão apostólica que está presente hoje na presença dos bispos. E os bispos conferem esse mesmo Espírito Santo a cada sacerdote. Eu tenho a graça, não é mérito meu, mas tenho a graça de ser sacerdote da igreja. Essas mãos aqui que vocês estão vendo, no dia da minha ordenação, foram encharcadas, molhadas com óleo do crisma. Ou seja, esse mesmo óleo que Jesus, esse óleo representa o Espírito Santo, que Jesus soprou sobre os apóstolos. Então, para você receber o sacramento da confissão, necessário, no mínimo, é indispensável isso, que você esteja junto, de frente a um sacerdote da igreja, aquele que possui o sacramento da ordem, recebeu o sacramento da ordem, porque apenas ele traz consigo o Espírito Santo, dom de Deus, o mesmo que Jesus soprou sobre os apóstolos. E é com o Espírito Santo que vai trazer Jesus. Então, aquela história, eu não vou confessar com Deus aqui sozinho no meu quarto. Isso não é sacramento, tá bom? Não que você não saiba rezar, não é isso, pelo amor de Deus. É válido como um momento de oração, agora como sacramento não. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abraço fraterno, Deus te abençoe, fique com Deus. Deixa aí no canal o seu joinha e se inscreva caso ainda não seja inscrito. Tchauzinho!